Paz do Senhor a todos, um bom dia, espero que estejam tudo bem, espero que estejam todos, na medida do possível, tranquilos. E eu quero então trazer uma palavra nessa manhã, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. Abre aí o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, vai tratar o episódio de Golias, uma das histórias mais pregadas e talvez uma das mais faladas nas igrejas, de quando Davi enfrenta o anão Golias. E é isso mesmo, não é gigante não, é anão. E a gente vai ver isso no decorrer dessa palavra aí, que o Espírito Santo nos dê uma boa palavra. Eu quero ler no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo... Vamos ler do 17, do 1 ao 11. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as tuas tropas para a guerra e guerrearam e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glória a Deus. Um pouquinho dessa passagem todo mundo já ouviu a respeito dessa grande afronta que o anão Golias promoveu contra o povo de Israel. O povo de Israel se junta para a batalha contra o grande inimigo deles na época, que eram os filisteus. Se ordenam de um lado de um monte, do outro lado os filisteus, e no meio um grande vale, o vale de Elá. Só que o inimigo, ele tem sempre uma estratégia. O inimigo, ele tem sempre um jeito diferente de tentar assediar ou de tentar nos causar algum dano e alguma preocupação. Veja só, Israel estava indo para a guerra como sempre fez. Embora depois que saíram do Egito, quando saíram do Egito não eram um povo guerreiro, o Senhor foi formando um exército, um povo que foi tendo práticas de guerra e, de certa maneira, durante a história de Israel, eles foram adquirindo uma certa experiência militar. E agora se dispõe mais uma vez para uma guerra, uma coisa meio que rotineira para eles. Só que o inimigo desestabiliza esse sistema fazendo um homem grande, de aproximadamente 3 metros de altura,
com mais de 100 quilos de armamento, de armaduras, caneleiras, com uma lança que só a ponta dela tinha aproximadamente 11, 12 quilos, faz esse monstro, essa figura amedrontadora, se colocar no meio do vale e desafiar Israel. E ele faz essa proposta que nós lemos. O Golias chega e fala: olha, é o seguinte, eu não sou filisteu e vocês servos de Saul. Vamos fazer o seguinte, não precisa ter derramamento de sangue, me dá um homem, 1 contra 1, quem ganhar ganhou. Primeiro erro que Golias comete é esquecer que Israel, embora afastados de Deus pela má gestão espiritual do sacerdote Eli, da sua família, embora Israel estivesse um pouco mais afastado de Deus pela própria condução errada do rei Saul, Golias esquece que Israel não é servo de Saul, que Israel é servo de Deus. É o povo de Deus, é o povo escolhido e era o povo eleito nessa época. E ao cometer esse erro, ele desafia Israel dizendo: me dá só um homem. E o que aconteceu? Todo o exército, Saul e todo o exército de Israel, eles temeram, ficaram parados. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Todos nós temos desafios. E eu não sei, isso é um grande chavão do meu evangélico, mas eu não sei qual que é o problema, a preocupação, a dificuldade que tem te acometido. Eu não sei qual que é a situação em que você vê a impossibilidade de resolução. Eu não sei qual que é a situação que te traz insônia à noite, medo, angústia. Eu não sei aquilo que te preocupa. Mas eu sei que todos nós, hora ou outra na vida, nos deparamos com Golias, assim, com situações em que a gente olha e fala: não tenho como vencer, não tenho como passar, não tenho como transpor. Às vezes é a saúde, às vezes é o casamento, às vezes é o trabalho, às vezes é o ministério, às vezes é a soma de 2, 3 ou todas essas coisas. E aqui o que acontece? Assim como a gente vê todo Israel amedrontado e paralisado, a gente fica assim também. Quando a gente se depara com uma situação muito difícil, como algo muito forte que a gente não tem como vencer por as nossas próprias forças, a nossa tendência é sim se amedrontar e parar. A nossa tendência é tentar de algum jeito ficar imóvel para ver se isso passa. Israel estava assim, com medo, parado, igualzinho a gente fica. Mas olha só, lembra que eu falei que o inimigo tem estratégias? Israel era obrigado a dar um homem só para lutar contra Golias? Não. Golias foi fazer um desafio, foi falar: vamos fazer o seguinte, não precisa lutar ninguém. Só me dá um homem, a gente vai no 1 contra 1, quem ganhar, ganhou, quem perder, vira escravo do outro. Israel entra nessa pilha. Israel entra no plano de luta do inimigo. Israel, eles acham: agora a gente tem que fazer isso. Não, a gente não tem, assim como Israel não tinha, nós não temos que dispor as nossas batalhas e ordenar as nossas batalhas de acordo com o inimigo determina, de acordo de como o inimigo determina. Israel não precisava dar um homem só para enfrentar Golias. Embora houvesse uma tradição no mundo antigo de um homem contra um homem, a gente já viu isso retratado em filmes, Israel não era obrigado a aceitar. Saul podia ter falado: não quero essa luta de 1 contra 1. Vai o exército contra exército e acabou. Dispunha um exército, mandava uns 10 para cima de Golias, resolvia a situação e teria a guerra nos meios, nos moldes, como sempre tiveram. Mas o inimigo conseguiu tirar toda a proatividade do exército de Israel. Primeira coisa, a gente não é obrigado a lutar a luta do jeito que o inimigo quer. A gente não é obrigado a lutar, a batalhar
contra as nossas adversidades do jeito que o inimigo planeja. A gente não é obrigado a enfrentar uma situação do jeito que ele quer que a gente enfrente. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse filisteu chega e diz como é que tem que ser a luta e todo mundo aceita. Todo mundo amedronta, todo mundo fica parado, fica paralisado. O problema é que, desafiando a Deus, esse anão, não era gigante, esse anão Golias, ele pede um homem para enfrentar. E Deus é tão bom que ele atende às nossas orações, e no caso atendeu até o pedido do fanfarrão Golias aqui. Porque se Golias falou, me dá um homem para batalhar contra mim, Deus falou, então você vai ter. Mas você não vai ter um homem, você vai ter um menino. Porque a poucos quilômetros de onde estava ocorrendo essa batalha, tinha o jovem Davi, Davizinho. Já tinha sido ungido rei por Samuel, às escondidas na sua casa, na casa do pai. Já tinha começado a visitar a corte de Saul, tocando harpa para tirar o demônio do couro de Saul. Já era notório que ele era benquisto pelos servos do rei. E nesse momento, como os irmãos de Davi estavam nessa batalha, estavam lá acovardados junto com Saul, o pai de Davi fala, filho, vamos fazer o seguinte, leva uns queijos, leva uns pães, uns grãos, leva até a batalha, dá um agrado para o general lá e me traz notícia dos teus irmãos, que eu quero saber como é que eles estão, quero saber se tudo vai bem. Davi estava a poucos quilômetros da batalha, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Porque durante 40 dias, Golias descia do arraial dos filisteus, se colocava no meio do vale e afrontava Israel. Durante 40 dias, o inimigo afrontou a Israel, afrontou a Saul, o povo, o exército ficou amedrontado e Davi estava na boa, nem sabia o que estava acontecendo. Davi pega, então, vai cumprir a ordem do pai como filho obediente, pega os pães, o queijinho, os grãos, o todinho, a água e leva até a batalha e vai entregar para os irmãos para saber notícia e só voltar para casa. E só voltar para casa, só voltar para fazer aquilo que o pai tinha mandado. Golias tinha pedido um homem servo de Saul para batalhar e Deus tinha mandado um menino servo dele para mostrar quem é que era o gigante nessa história. E não era Golias. Quando Davi chega, ele vê aquela confusão, porque Israel se ordena para a batalha, um pouco mais abaixo, depois vocês leem em casa. Israel se ordena para a batalha, os filisteus se ordenam para a batalha, e novamente, nesse dia, 41º dia de batalha, 40 dias, Israel já tinha ficado com medo, amedrontado, acovardado, intocado nas suas tendas. E durante 40 dias prevalecia a zombaria de um homem que descia e se parava no meio do vale. Depois você lendo mais à frente, você vai ver que novamente, 41º dia, quando Davi chega para entregar a comida dos irmãos, lá vem aquele gigante subindo. A Bíblia diz que ele está subindo para o arraial do povo de Israel. Olha só. Durante 40 dias ele foi, parou no meio do vale e afrontou. Agora ele estava subindo, ele estava ganhando terreno. Ele já não estava mais parando no meio do vale e desafiando de longe. Ele estava subindo de encontro ao povo de Israel. O medo tinha paralisado Israel, o exército, e o inimigo tinha ganhado terreno. O inimigo estava ganhando espaço. O inimigo estava ganhando propriedade. Todas as vezes que a gente se acovarda, que a gente se amedronta com uma situação que vem contra a gente,
e a gente não resolve, a gente não enfrenta, a gente não vai contra isso em nome do Senhor, isso se torna maior contra nós, isso ganha espaço, isso ganha lugar, isso ganha tamanho, isso ganha dificuldade, isso ganha força contra nós. E quando Davi chega, tá subindo esse cara e falando um monte de absurdos. E aí Davi ouve que o rei, que Saul, estava prometendo riqueza, uma esposa e isenção de imposto perpétuo para a família do homem que derrotasse esse Golias. Quando Davi ouve isso daí, ele fala, como é que é? Como é que é? O que o rei vai dar para quem matar esse incircunciso? O que o rei vai dar para quem matar esse fanfarrão? Fala, não, ele vai dar aí dinheiro. Ele fala, dinheiro, isenção de imposto para a família. E esposa? Davi, a gente vai ver lá na frente que tinha um fraco por mulher. Acho que quando prometeu a esposa para ele, ele falou, não, então peraí, deixa comigo que eu vou matar esse cara. E aí Davi se dispõe a lutar contra Golias. A gente lendo isso não parece muito, muito estranho, mas olha só. Davi era pequenininho. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Davi não era um guerreiro. Davi era só um pastor de ovelhas. Davi era só um desprezado. Saul, o rei Saul, era o homem mais alto de Israel. Saul era um homem guerreiro e preparado. Quem é que deveria descer no vale, então, e lutar contra o Golias? Uma vez tendo caído no conto e aceitado os termos de batalha do inimigo, quem era o homem mais preparado e que deveria descer e enfrentar a Golias? Era Saul, o homem mais alto de Israel, o guerreiro, o rei. Só que ele se acovarda. E ele terceiriza esse serviço. Quando Davi fala, não, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. E a gente vê aqui no versículo 33 que Saul vai dizer a Davi, fala, olha filho, você não pode ir contra esse cara, você não pode ir contra esse monstro, você não pode ir contra esse guerreiro, Davi. Você ainda é moço. E ele é guerreiro desde que tinha a tua idade, desde mais novo. Aí Davi responde, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, no versículo 36. Davi está dizendo, você está me desprezando. Eu, cuidando das minhas ovelhas, já matei urso e leão na mão, só para defender as ovelhinhas do meu pai. E ele diz o seguinte, este incircunciso será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E aqui vem a confissão no versículo 37, que Davi diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E é a parte importante dessa mensagem. Porque Davi já tinha matado um urso e um leão com as mãos. Davi, no momento de enfrentar um homem muito mais forte que ele, se lembrou de como Deus já havia sido fiel na vida dele lá atrás. Se lembrou de como o Senhor já tinha capacitado e fortalecido ele para livrar as ovelhas do pai de leão, de urso. Ponto. Guarda isso. Momento de dificuldade. Momento de dificuldade de enfrentar alguma coisa grande.
Se lembra de todas as vezes que o Senhor já foi fiel na sua vida. Se lembra de todas as batalhas passadas que você achava que era impossível transpor, que era impossível vencer, e que o Senhor te deu vitória, que o Senhor te guardou, que o Senhor te prosperou, que o Senhor te livrou, que o Senhor te abençoou. Todas as vezes que a gente estiver de frente com uma situação difícil de se lidar, todas as vezes que a gente precisar derrubar uma barreira, vencer um desafio, a gente se lembra de como o Senhor já foi conosco no passado. E isso vai dar força para a gente para prosseguir. Só que a maior pérola, joia dessa passagem é a confissão de Davi quando ele diz: o Senhor me entregará esse incircunciso, esse filisteu nas mãos. O Senhor me dará a vitória. E é isso que a gente tem que lembrar. Humanamente, era óbvio que Davi ia tomar uma surra e ia morrer. Porque Davi era pequeno e inexperiente contra um guerreiro imenso e capacitado. Só que Davi estava dizendo: não sou eu que vou vencer, não sou eu que vou transpor essa dificuldade. O Senhor me entregará sem vergonha nas mãos. O Senhor me dará essa vitória. E é assim que a gente tem que lutar as nossas batalhas. É assim que a gente tem que imaginar e se dispor para a batalha. Não é a gente que vai vencer nada. É o Senhor quem nos dará. É o Senhor quem vai à nossa frente, garantindo que a gente tenha bom êxito naquilo que a gente tem de enfrentar. Quando Davi desce para enfrentar o Golias, engraçado que todo mundo que prega sobre Golias fala a respeito do gigante. Mas no texto bíblico, em nenhum momento, Davi chamou Golias de gigante. Em nenhum momento na Bíblia, em nenhuma passagem você vai ver desse texto, Golias sendo chamado de gigante. Em nenhum. Embora fosse algo muito assustador aquele homem, ele não era como os gigantes. Eles não deram mais poder do que Golias tinha. Mas a gente, em todo problema e a adversidade que a gente se enfrenta, a gente fala: eu tenho um gigante para destruir, eu tenho um gigante para vencer. Ou seja, nós damos mais poder para a situação que vem contra nós do que ela realmente tem. Nós damos um tamanho maior do que ela realmente tem. Davi não chamou de gigante, a Bíblia não diz que era gigante. E todo mundo, quando a gente vê a pregação, era Davi contra o gigante. Não era isso? Davi contra... Mas a Bíblia não diz que era gigante. Por isso que se a Bíblia não diz como era gigante, eu chamo ele de como eu quiser. Então eu digo que era Davi contra o anão. Porque gigante era Davi. Gigante nessa história, quando a gente vê, não foi um homem de 3 metros, foi um menino de 1,60 m, 1,50 m. Porque quando ele se dispõe para a batalha, que Davi realmente resolve enfrentar ele, tendo fé de que Deus daria a vitória, ele vai contra um homem de armadura de mais de 100 quilos, uma lança, uma arma preparada. Uma lança é uma arma preparada. Davi sabia que a arma preparada contra o servo de Deus não prospera. E aí Davi vai com a sua funda, suas pedrinhas, vai diante daquela situação. E quando Golias fala: eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pau e pedra? Porque Davi tinha o cajado na mão e as pedras. Davi tinha, olha só, Davi tinha o cajado de pastor e a pedra, a funda dele, que era o que ele usava no dia a dia, para caçar, para se defender. Israel aceitou o desafio do gigante e abriu mão das suas habilidades e ficou com medo. Resolveu lutar do jeito que o inimigo queria. Davi falou: não, eu vou com o que eu sei. Eu sei ser pastor, eu sei usar cajado e funda. Então é com isso que o Senhor vai me dar vitória. Às vezes a gente está esperando algo muito mirabolante, algo muito grande, e Deus quer dar vitória para nós através de coisas que a gente já sabe, coisas corriqueiras do nosso dia a dia. A gente está esperando um anjo descer do céu e um brilho glorioso aparecer com a solução, e talvez a vitória já está na nossa mão com algo que a gente faz diariamente. Mas, pois bem, quando Davi chega para enfrentar Golias, Golias fala: eu sou cachorro para você vir comigo contra pau e pedra? Davi fala assim: você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti
no nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, você vem contra mim com armas carnais, eu vou no nome do Senhor. O nome do Senhor me basta, o nome do Senhor nos basta para vencermos qualquer situação de dificuldade que se colocar contra as nossas vidas. O gigante tenta amedrontar ele dizendo, olha, eu vou te matar e vou levar o seu corpo, vou expor o seu corpo para as aves comer. E Davi não tem medo. Davi não tem medo de Golias, do anão Golias. E fala, não, eu vou pegar a sua cabeça e vou colocar em exposição, porque o Senhor te entregará na minha mão. A confiança de Davi não estava na força dele, a confiança de Davi estava no Senhor. Se ele foi com um cajado, que era um pedaço de pau, e umas pedrinhas, e foi com isso que o Senhor deu a vitória a ele, foi com isso que o Senhor honrou a Davi, porque a gente está esperando coisas mirabolosas na nossa mão para recebermos a vitória. Deus não precisa de nada da gente para nos fazer passar por aquilo que a gente precisa passar. Se a gente tem coisas simples e coisas pequenas, isso basta. Se a gente é fraco e incapaz diante das dificuldades, é o suficiente, porque a vitória não é na nossa própria força e no nosso próprio braço, é no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome, porque importa que todos os homens sejam salvos. E agora, quando Davi derrota esse anão, corta a cabeça dele, Davi vai ser exemplo para a gente de como Deus age. Golias pediu um homem, Deus mandou um menino. Golias pediu um servo de Saul, Deus mandou um servo dele, de Deus. Davi transpôs a dificuldade que ele nem sabia que existia. Porque ele só foi ali entregar o pão para os irmãos. Israel estava 40 dias passando afronta e amedrontado. Davi, no primeiro dia que chegou, resolveu a situação. Empurrar com a barriga, fingir que o problema não existe, não vai adiantar nada. A gente pode ficar um grande tempo amedrontado com a situação, ficar escondido ou fazer como Davi. Na hora que a situação se apresenta contra a gente pega o nome do Senhor e vai para cima para resolver. A gente tem duas opções, ou se acovarda ou vai para cima. Mas, pastor, é muito maior do que eu. Não tem problema, não vai ser no teu nome que você vai transpor isso. Não vai ser no teu nome que você vai chegar lá. Vai ser no nome do Senhor. Eu me lembro, só para encerrar, muito de Jesus, que deu a vida pelas ovelhas, que ele é o bom pastor. E se Davi, sendo um pastor de ovelhas, fez o que fez, imagina nós com o nosso sumo pastor, com o nosso verdadeiro Senhor e Salvador, que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele nos ensinou que principados e potestades se subjugam ao nome dele. Ele nos ensinou que no nome dele, se a gente pedir e for um pedido de acordo com a vontade de Deus, ele nos dará. A Bíblia diz que se Deus que deu seu Filho para morrer no nosso lugar, não nos daria junto com ele todas as coisas, o nome de Jesus nos basta. O nome de Jesus nos basta para vencermos qualquer batalha. O nome de Jesus nos basta para nos dar segurança. E a maior batalha, jornada que o nome de Jesus, que o sangue, que a obra dele vai nos garantir, é a jornada para nós vencermos um inimigo implacável. Nós mesmos. Porque o verdadeiro Golias das nossas vidas não é o próximo,
não é a enfermidade, não é o desemprego, não é a dificuldade externa. O maior Golias que existe contra nós somos nós mesmos. O maior inimigo é a nossa carne, é a nossa humanidade, é as nossas práticas que nos afastam de Deus. Mas para isso se manifestou Jesus Cristo. Assim como Davi se manifestou para matar Golias, Mateus descreve que Jesus veio para livrar o povo dos seus próprios pecados. E foi para isso que se manifestou o verdadeiro pastor Cristo Jesus. Para que, colocando a nossa confiança nele, tivéssemos remissão, perdão dos nossos pecados, houvesse propiciação entre Deus e nós pudéssemos voltar a ser filhos de Deus, garantindo-nos assim a vida eterna junto ao Pai. Que a gente lute as batalhas terrenas, sim, que a gente enfrente para ter uma vida melhor, para ter uma saúde melhor, para ter uma situação, um casamento, para tudo melhor em nome do Senhor, mas que a gente lute cada vez mais contra nós mesmos, para que a gente lute cada vez mais contra a nossa carne, que a gente lute cada vez mais contra o nosso pecado, que a gente lute cada vez mais contra aquilo que nos afasta e nos separa do Senhor, que esse sim é o nosso verdadeiro inimigo. Minha oração nessa manhã é para que a gente encontre as armas certas. E essa arma tem nome. É o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força para vencermos todas as batalhas. Porque seremos vencedores, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Já somos vencedores só por Ele, não por nós. Então, que a gente busque uma vida de mais santidade, mais proximidade com Ele. Que a gente mate o Golias que existe dentro da gente, para que a gente possa cada vez mais ser parecido com Jesus. E isso nos basta. Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade.